nós vamos ler 13 versos. Mateus 25 trata da parábola das 10 virgens, ou 10 damas de honra. Não sei se o irmão sabe, mas essa palavra virgem pode também ser traduzido como dama de honra. Aquela daminha de honra que a gente vê hoje nos casamentos, né? Dama de honra. E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui humildemente entregues ao Senhor, desarmados, com o coração completamente quebrantado, com o coração completamente humildes, derramados no altar da presença do Senhor. E é a este Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós clamamos, a Trindade Santíssima, se conosco, fala conosco, profundamente, os nossos corações sejam abalados, as estruturas essa noite, para que possamos receber a palavra que vem do Senhor. Ó Deus, que temor e tremor há de falar, Deus, desse texto, não só deste, mas também de Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, onde fala: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Deus, tem misericórdia de nós, salva a nossa alma essa noite. Aqueles que ainda têm dúvidas sobre a salvação, aqueles que têm dúvidas se vão participar desse casamento, que essa noite essa dúvida seja sanada. Essa noite, ó Deus, eles possam de fato ter a certeza de que estarão naquele dia participando da bodas do Cordeiro, do casamento do noivo. E assim eu oro, Deus, fala conosco profundamente em nome de Cristo. Amém. Eu sei que tem algumas traduções que usam palavras nécios, né? Mas eu gosto da Nova Almeida atualizada, exatamente isso. Usa a palavra em vez de nécio, que para nós é uma palavra talvez estranha, ou não muito comum, mas a palavra imprudente é melhor. Quando você está no trânsito, você vê alguém imprudente, e o que você pensa? Poxa, esse rapaz aí não está dirigindo bem esse veículo, essa moto, esse carro, então ele foi imprudente no trânsito. E há uma distinção entre duas palavras muito importantes que você precisa saber essa noite. Grávias, prudência e imprudência. Que é exatamente a forma como a Nova Almeida trabalha aqui, e eu gosto dessa tradução por causa disso. É uma distinção muito clara, né? Uma oposição muito clara entre quem é prudente e quem é imprudente. Então eu prefiro essa palavra do que nécio. E há uma diferença entre a palavra imprudente e imperícia. O que é imperícia? Imagina que alguém está dirigindo um carro. Imperito é aquele que não tem experiência, aquele barriga verde, como a gente chama, né? Aquela pessoa que não tem muita experiência e por causa da imperícia dele, ele comete um acidente de trânsito, bate o carro, aquela curva ele não fez bem feita, vai lá e capota, escorrega. Isso é alguém imperito. Mas é diferente do imprudente. Sabe o que é o imprudente? O imprudente conhece a lei de trânsito, ele conhece como dirige um carro, mas dirige mal por imprudência mesmo. Ele faz de propósito. Mesmo conhecendo o trânsito, conhecendo o carro, conhecendo como é que guia um carro, ele vai lá e é imprudente. Isso é diferente do imperito, quem tem imperícia.
E essas virgens, essas damas de honra, essas moças, 5 delas eram imprudentes. Sabiam que deveriam esperar o noivo, sabiam que o noivo ia chegar, elas conheciam o noivo, participavam dessa festa, mas foram imprudentes na sua atitude. E quando a gente estuda esse sermão aqui, irmãos, ele está muito conectado com um sermão muito sério, quando Jesus está terminando o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. E eu quero que você abra a palavra de Deus, só para a gente ler o temor que é os 2 textos. Mateus 7, 21. Eu não costumo abrir a Bíblia em vários pontos, mas acho importante a gente ler esse texto. Mateus 7, 21. Isso mesmo, 7, 21 está escrito, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. As virgens também não falaram quando ela bateu lá na porta, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar? Elas também não fazem a repetição do senhorio de Jesus? Pois é, a mesma coisa aqui. Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, olha a repetição. Nós profetizamos em seu nome, nós não expulsamos demônios, e em seu nome nós não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora voltando para Mateus 25. Irmãos, essa é a mesma resposta que Jesus dá àquelas virgens imprudentes. Ele diz o seguinte, capítulo 25, verso 12. Mas o novo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. A seriedade daquele texto de Mateus, no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7, com a seriedade desse texto do capítulo 25, já está após o sermão escatológico de Jesus, é a mesma. Porque terrível alerta é o Senhor não nos conhecer. Ou seja, descobrir essa verdade no último dia, quando não dá mais tempo. Porque uma coisa é você ouvir do Senhor hoje isso, né? Olha, eu não conheço você, Edilson, eu não conheço você, né, Jesuíno. Uma coisa é você ouvir do Senhor isso agora e você correr e ir lá se reconciliar com o Senhor, né? Outra coisa é você ouvir isso no último dia, que não dá mais tempo, a porta já se fechou. Pense nisso. Pense o pastor do Boa Vista, pense os pastores que estão aí. Eles no último dia já chegaram e falaram assim, não, a porta está fechada para você, não te conheço. E não dá mais tempo. Irmãos, e apesar da gente ver esse novo capítulo sendo iniciado aqui no capítulo 25, essa parábola ela só é encontrada no Evangelho de Mateus, logo após o sermão escatológico de Jesus, que começa no capítulo 24. Então essa continuidade desse sermão profético, isso fica claro para nós, irmãos, que é uma conexão de tudo aquilo que Jesus falou anteriormente. Inclusive de algumas parábolas, a gente vê, por exemplo, olha, parábola da figueira, exortação à vigilância, parábola do servo fiel e do servo mau, elas estão conectadas, essas parábolas, inclusive essa daqui das 10 virgens. E aqui Jesus está ensinando os seus discípulos basicamente uma coisa, e isso é um tema central, lembre-se, quando você estiver lendo qualquer parábola, você não tem que ficar se perdendo nos detalhes das parábolas, ainda que tem, e nós vamos ver esses detalhes, mas há um tema central, e o tema central aqui é, seja vigilante, esteja preparado. Não seja alguém imprudente, como a gente citou aquele exemplo do trânsito. E o texto começa exatamente dizendo que o reino dos céus será semelhante. Ele não está dizendo que ele é, mas está dizendo que será, ou seja, algo futuro que há de acontecer. E ele fala exatamente dessa semelhança, que essas virgens aqui são espécies de dama de honra, como eu comecei falando para vocês. As daminhas de honra, lembra? Que levam aliança, as daminhas de honra que estão no casamento, que estão ali naquela procissão. É claro que há uma diferença da procissão das damas de honra daquela época com as damas de honra de hoje, mas é uma ideia só. Mas o fato é que essas damas de honra não saberia exatamente quando o noivo chegaria, mas elas começaram uma procissão do qual elas iam acompanhar da casa da noiva até a casa do noivo. Não sei se os irmãos sabem, mas antigamente, né, nesse contexto aqui, a espera do noivo era muito mais pomposa, né? Hoje a entrada da noiva é muito mais gloriosa, não é, irmãos, no nosso contexto? Né? Todo mundo para, tem uma música especial, o pessoal se levanta.
Mas para aquele contexto daquela época, a espera do noivo era muito mais gloriosa, pomposa, e eu não sei o porquê disso, mas de fato era assim. Então havia uma grande honra e privilégio daquelas damas serem amigas da noiva e participar daquela procissão até a casa do noivo. E esse noivo, irmãos, nós falamos então o que é esse momento, né, do reino dos céus será semelhante. Falamos o que são essas 10 virgens ou 10 damas. E agora vamos falar do noivo. No Antigo Testamento, o próprio Deus se refere como marido de Israel em Isaías 54. E da mesma forma, agora no Novo Testamento, Jesus é tratado como noivo da igreja, Mateus capítulo 9. E a situação, irmãos, é muito simples. Já é noite. As moças estão reunidas ali na casa do noivo, seja na nova residência deles, ou na residência dos pais, né? Mas tudo está pronto e o noivo ainda não chegou. E aquelas damas têm uma honra muito grande de participar daquele momento, e elas não eram pessoas desconhecidas, porque a noiva só chamaria damas que ela conhece. Ela não ia catar qualquer pessoa na rua. Ela não ia pegar uma pessoa ali na esquina e falar assim, olha, vamos lá ser dama nessa procissão. Não, elas eram amigas. Então, se elas eram amigas da noiva, provavelmente conheciam o noivo. Pelo menos o nome, pelo menos, né, se já haviam tido um relacionamento anterior. Elas eram convidadas e elas estavam aguardando e conheciam esse noivo. Então Jesus aqui está usando a simbologia de pessoas que já ouviram falar de quem era o noivo. Não eram pessoas no sentido assim leigas da palavra, né? Mas é interessante que a gente não sabe por causa do número 10. Por que eram 10 moças, 10 damas de honra? A gente não sabe. Talvez era um costume da época. Talvez porque a Bíblia aponta o número 5 como o número da responsabilidade do homem, né? Talvez seja isso. Mas independente disso, o fato é que Deus usa essa analogia e ele fala de lâmpadas. Não só de 10 moças, mas de lâmpadas. O que eram essas lâmpadas, irmãos? Há duas possibilidades aqui. A primeira é a mais forte delas e mais usadas. Qual que era a primeira possibilidade? Havia, irmãos, pequenas candeias. Candeias eram aquelas lamparinas pequenas, né? Os irmãos mais de idade aqui devem ter uma noção boa disso. E elas eram feitas geralmente de barro. Né? Não havia muito vidro naquela época, então era feito de barro. Você enchia de azeite, de óleo, colocava um pavio e simplesmente aquilo ali ajudava para ser iluminado, né? Em alguma procissão, alguma coisa que você quisesse levar. Mas o fato é que aquele azeite uma hora acaba, então você precisava ter um azeite reserva. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade era de fato hastes grande, onde havia panos, né, envolvidos nessas hastes, e ali eles embebedavam com esse azeite, né, com esse óleo, e colocavam fogo, mergulhando no azeite, depois colocava fogo, e isso fornecia iluminação por um tempo. E depois daquele tempo você precisava encharcar de novo, embebedar de azeite de novo, de óleo, para que continuasse a iluminar. O fato é, irmãos, que seja pela lamparina que a gente está acostumado a conhecer, seja pelas tochas das hastes grandes, que eram utilizadas em procissões, como aquela procissão do Fogaréu, né, em Goiás Velho, seja qual for, independente disso, o fato é que o sentido da parábola não muda, independente de qual seria o tipo de tocha. Mas é interessante que esses dois grupos, né, prudentes e imprudentes, elas tinham muitas coisas em comum. Não é interessante? A gente só vê o lado oposto delas, né, mas a gente esquece de muitas coisas comuns entre elas. Quais são essas coisas comuns? Primeiro, todas eram virgens, eram damas de honra. Segundo, todas elas tinham lâmpada. Já parou para pensar? Todas elas eram virgens, tinham lâmpadas, todas elas conheciam o noivo, pelo que a gente viu do contexto, todas elas queriam encontrar o noivo, foram para esse lugar de festividade, todas elas, irmãos, também não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Todas elas dormiram e foram despertadas por um grito após o sono delas. Então havia muita coisa em comum entre elas, né? A gente viu aqui, né? Conheciam o noivo, todas elas tinham lâmpadas, todas elas esperavam o noivo, todas elas dormiram, todas elas eram virgens, todas elas tinham as suas lâmpadas nas mãos. Só que havia uma coisa fundamental entre elas, uma grande diferença. E essa grande diferença e única diferença fez toda a diferença. Olha só. Apesar delas terem uma única diferença entre elas, porque também elas tinham a mesma quantidade, havia uma única diferença que
um grupo era prudente e o outro grupo era imprudente. Mas essa única diferença entre elas fez toda a diferença. Isso é muito sério. E é interessante, irmãos, que a tradução literal aqui de imprudente sabia que é estúpidas. Não é só alguém imprudente, mas alguém estúpido no grego literal. Um grupo então leva azeite e o outro não. Um grupo é mais preparado do que o outro. E a imprudência daquelas virgens consistia exatamente no integral não preparo pessoal de cada uma delas. Irmãos, pensa bem comigo. Como é que você vai para aquela festa, leva uma lamparina e não tem azeite dentro dela? É a mesma coisa de você ir para um acampamento, levar uma lanterna e não levar pilha. Ou as lanternas mais modernas hoje, né, recarregável na tomada. Você leva a lanterna, mas não carregou ela na tomada. Do que adianta aquela lanterna? O que adianta uma lanterna sem pilha, irmãos? O que adianta então uma lamparina sem azeite? Que insensatez é essa? Parece que então elas serviriam para enfeitar aquelas lamparinas? Por que elas levaram isso na mão? Não parece ser meio absurdo você? Você concorda comigo? Edilson, você vai fazer uma jornada aí a pé no trieiro da fazenda. Aí você leva uma lanterna na mão. Oi, Edilson, cadê aí? Liga a lanterna para nós. E não, mas está sem pilha. Eu falei, Edilson, então para que você trouxe essa lanterna? Isso mostra, irmãos, que aquelas pessoas viviam de uma falsa aparência. Elas tinham a lamparina na mão, pareciam estar preparadas, mas não estavam. Isso envolve talvez uma casca religiosa em nós. Sabe aquela casca religiosa que a gente tem? Sabe aquelas pessoas que mostram que é uma coisa, mas não são? Pois é. Irmãos, imagine um pastor da igreja, eu, mostro a aparência de um religioso, mostro que tem a minha lamparina, mas eu mesmo não tenho óleo lá dentro. Imagine a seriedade disso. O quão sério é isso? Eu mostrar que sou uma coisa, mas eu não tenho óleo da unção ali dentro. E é interessante, irmãos, que nós não sabemos o sentido desse óleo. O óleo na Bíblia pode ter vários sentidos, né? Vários apontamentos. Nós não podemos afirmar isso, que isso fique bem claro, né? Para eu não utilizar uma alegoria aqui, talvez, na pregação. Mas o fato é que se houver um sentido simbólico, o óleo aqui apresenta para a unção do Espírito Santo. O preparo para receber o noivo. Irmãos, o quão sério é nós dissermos que somos crentes e não temos a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Se o Espírito Santo é o óleo aqui apresentado nessa parábola, significa que aquelas pessoas se diziam ser do noivo, mas não tinham o Espírito dentro de si. Não eram de fato genuinamente cristãs. Não eram de fato, elas eram crentes da boca para fora. Já viu o crente nominal? O crente que só tem um nome numa folhinha? O crente que só tem um nome aqui, sei lá, num cartão, né, de membro da igreja? Crentes nominais? Pois é. O quão sério essa parábola é. E mesmo que o significado, meus irmãos, não sendo claro, se apontar mesmo para o Espírito Santo de Deus, significa que nós não pertencemos ao noivo, significa que nós não seremos admitidos no casamento do Cordeiro, significa que a gente foi apenas salvo por uma mera profissão da boca para fora, e significa que a gente não tem uma fé autêntica. Algo na raiz do nosso coração, porque o poder do Espírito Santo não está habitando em nós, ou seja, o próprio Espírito não habita em nós. E aqui então existe a diferença clara entre crentes genuínos e crentes não genuínos. Mas a parábola avança e diz o seguinte: nós não sabemos por que o noivo demorou. Isso não está claro no texto. Simplesmente o fato é que ele demora a chegar. E o fato é, meus irmãos, que aquela demora fez com que todas as virgens ficassem cansadas. Todas aquelas damas de honra dormissem. E a gente não pode, irmãos, condenar a dormida delas. Por quê? Porque até mesmo as virgens prudentes dormiram. Se fosse algo condenado, se fosse algo que a Bíblia mostrasse que era algo ruim, ela teria chamado a atenção de nós no texto. Mas ela diz que todas as 10 dormiram. Nós não sabemos o motivo da demora do noivo, mas se as 5 prudentes dormiram, é porque era algo normal.
Imagina, elas passaram pela expectativa de esperar o noivo, fizeram a caminhada certa da procissão, tiveram o trabalho da espera, se vestiram para aquele momento do casamento e fizeram a viagem, então talvez era normal e exaustivo elas dormirem. Mas o fato é, meus irmãos, que há um elemento no texto, que quase à meia-noite, então, houve-se um grito. E a gente não sabe quem gritou. A Bíblia também não mostra isso. Poderia ser alguém dentre os convidados, poderia ser alguém que permaneceu acordado. E aqui esse texto do grito nos lembra e nos remete, se a gente pode fazer essa analogia, a textos de 1 Coríntios, capítulo 15, por exemplo, verso 5. Ou 1 Tessalonicenses 4,16, que diz o seguinte, olha, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagina então que esse grito à meia-noite é esse ressoar da trombeta aqui em 1 Tessalonicenses. Da mesma forma que o anjo de Deus vai tocar a trombeta, Jesus virá e descerá como dos céus, uma surpresa e como um ladrão, assim foi esse grito no meio da noite. À meia-noite houve-se um grito, uma surpresa, do nada. E o fato é que todas elas foram despertadas. As prudentes, as imprudentes. Até agora aqui, nós estamos vendo esse cenário. E é interessante que todas elas acenderam as tochas. Olha só, veja bem, irmãos. Vamos ver aqui o verso 8. E as imprudentes disseram aos prudentes, deem-me um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Significa que houve um mínimo de acender. Significa que houve um certo resquício de luz, vamos assim dizer. Houve aparição de claridade nas lamparinas dela, mas tudo supõe que foi uma lamparina acesa apenas pelo pavio sem óleo. Já acendeu uma lamparina que não tem óleo nenhum, que não tem combustível, que não tem querosene, na época aí dos nossos irmãos, que não tem gasolina? O pavio queima, há uma certa luz, mas logo ela vai embora. Então as lamparinas delas chegaram a ser acesas, mas por um breve instante, irmãos. Então aquela luz vai sumindo, toda aquela beleza daquela luminosidade se apaga brevemente. E por um instante tudo parecia muito bem. Até que nesse verso 8, há um certo ressoar desesperador das imprudentes. E as imprudentes então começam a entrar em pânico e clamam às prudentes, por favor, dê-nos do seu óleo. Por favor, divida conosco esse óleo, porque as nossas lamparinas já estão se apagando, o pavio já está aqui queimando e parece que não há óleo para nós suficiente. E aí você pode estar pensando pela resposta das moças e damas prudentes. O que ela fala? Não, porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. A gente pode achar uma resposta muito dura, Fala assim, gente, por que ela não compartilhou lá, Cada um ia ganhar um pouquinho. Mas o que ia acontecer, irmãos, se elas compartilhassem o óleo? O que elas falam? Porque vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Ou seja, a lamparina de todo mundo ia apagar se elas emprestassem. E aqui, irmãos, não é uma parábola para a gente pensar na atitude não egoísta. Aqui não é parábola para a gente pensar sobre um compartilhar generoso. Mas aqui, irmãos, é uma coisa que é difícil falar para vocês, mas é necessária. Naquele dia do juízo, eu não vou poder compartilhar o meu óleo com você. Eu não vou poder compartilhar o meu óleo com a minha esposa, com a minha filha. Irmãos, naquele dia diante de Deus, é cada um por si mesmo. Isso traz temor. Isso traz temor porque se você não tiver óleo na sua lamparina, você vai ficar de fora. Se não tiver óleo na sua lamparina, você pode ficar de fora e o seu marido entrar, a sua esposa entrar, o seu filho entrar e você ficar de fora. Porque essa participação no casamento é uma responsabilidade individual e pessoal. E talvez você pode pensar assim, não, mas elas foram muito duras, falou para eles ir lá na venda, ver se comprasse óleo. Irmãos, aqui a gente talvez não precisa ter esse tom
A gente não sabe o tom que elas usaram. Talvez elas usaram de forma sincera do coração. Olha, vai lá, vê se tem óleo na venda. De repente tem alguém ali com a vendinha aberta à meia-noite. Tem gente que vai ter óleo. Vai lá e compra. A gente não sabe o teor do tom da conversa, né? É igual mandar mensagem de WhatsApp, né? Você manda num tom, você acha que a pessoa interpretou naquele tom, mas você foi às vezes amável, mas ela achou que você foi duro e vice-versa. Então, como a Bíblia não expressa a tonalidade aqui da conversa, nós temos que crer também que elas estavam sendo bondosas. Ó, vai lá, corre, compra, de repente dá tempo, né? Mas aqui, irmãos, o fato é que é muito dura essa parábola e ela começa a ter um momento mais tenebroso. Se havia um momento tenebroso do azeite delas faltarem, talvez do pavio da lamparina delas ter sido consumido só por aquele pedacinho de barbante, né, de fio ali, de algum tecido, o fato é que há um caminhar muito mais sério dessa parábola. E à meia-noite, então, quando a procissão chega, quando a procissão se move, as moças, então, saem para comprar. Elas deixam a cena do noivo, elas deixam aquele ambiente onde elas haviam chegado. E é interessante que o fato é que quando as imprudentes estão a caminho de comprar, é a hora que o noivo chega. Já pensou naquela péssima coincidência de tudo convergir para um momento equivocado? Pense bem comigo, elas não tiveram a chance de ver o noivo e conversar com ele, tipo assim, noivo, deixa eu entrar, apesar de eu não ter óleo na lamparina. Elas convergiram de, né, não chegar no momento que o noivo chega, e elas convergiram exatamente de não ter achado o azeite. Foi uma conversão exatamente máxima e ampla de tudo dar errado, vamos assim dizer, por aquela imprudência delas. E exatamente quando elas saem para comprar o óleo, é quando o noivo chega. E aquelas que estavam prontas, entra. E não só entra, mas a porta se fecha. Irmãos, certas passagens da Escritura estão permeadas por um senso muito trágico e essa parábola é muito triste. Essa não é uma parábola feliz. Essa não é uma parábola para você sair chegando aqui, saindo daqui, dando glória a Deus, é um momento de vitória. Glória a Deus, é um momento de triunfo. Louvado seja Deus, eu vou vencer na vida e tal. Essa parábola é um temor muito grande. E nesse ponto, então, ela começa a mostrar uma dura e terrível realidade das coisas que começaram a acontecer. Sabe um texto parecido com isso, Apocalipse 18? Você não precisa abrir, mas a partir do verso 21, tem alguns nunca mais que Deus estabelece. E não é forte? Pense em Deus falando um nunca mais para você. Pois é, esse texto de Apocalipse 18, verso 21, diz o seguinte, olha. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou ao mar, dizendo, assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E você nunca mais será ouvido o som de arpistas, músicos, tocadores de flauta e trombeta. E você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. Nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as ações. Imagina o quão forte é ouvir isso, os nunca mais de Deus em Apocalipse 18, e agora o nunca mais daquela porta se abrir. E por fim, versos de 11 a 13, a parábola está caminhando para o final. As virgens imprudentes aparentemente conseguem até mesmo comprar o óleo. Você nota que elas voltam, né? A Bíblia não fala se elas conseguiram comprar, mas aparentemente talvez elas conseguiram. E elas estão voltando. E ao voltar, elas correm para a casa do noivo. Mas elas estão tão desapontadas, porque elas não participaram da chegada do noivo. Elas não fizeram parte daquela procissão de colocar o noivo para dentro da casa. E elas não participam porque são barradas na porta. Você já sentiu essa vergonha de entrar numa festa e talvez o seu nome não está na lista dos convidados? Já participou daquele momento onde você está fazendo uma compra e o seu cartão não passa? Você tem que deixar toda a compra ali, que você faltou o limite para o seu cartão? Pois é, irmãos,
O simbolismo aqui é muito mais profundo do que o seu nome não estar na lista de convidados numa festa ou as suas compras não ser passadas num supermercado. O simbolismo aqui é o final de todos os tempos, onde alguns serão deixados de fora. Apocalipse 19 fala isso, Efésios capítulo 5, Apocalipse 21. Ou seja, as virgens se dirigem ansiosas, desesperadas, e o que elas clamam? Senhor, Senhor. A repetição na Bíblia é um clamor. A repetição na Bíblia é uma súplica. Uma súplica de que ele abrisse a porta, porém as terríveis palavras do noivo é qual? Não vos conheço. Ou como aquele texto que a gente leu em Mateus 7, no início da pregação, nunca vos conheci. Irmãos, isso é muito duro. Não vos conheço, porque significa que eu não fui achado entre os seus. Eu não vos conheço significa que você não foi contado entre aqueles que são de Deus. O não vos conheço significa que o Senhor conhece aqueles que são seus, conforme 2 Timóteo. Ele conheceu Abraão, Moisés e aqueles que buscam refúgio nele, mas tarde demais elas não puderam entrar. E o triste e tenebroso é que esse percentual é muito sério. Pense bem, irmãos, foi a metade que não entrou. Nós não estamos falando de uns 10%, nós não estamos falando de 15%, nós estamos falando exatamente a metade. Pensa, né? Metade da nossa igreja ficar de fora e metade entrar, é um percentual muito alto. E a gente, novamente, eu digo, eu não sei porquê do número 10, mas simbolicamente, se for apontar para isso, imagine esse percentual. E ele termina com esse assustador alerta, né? Que diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E o assunto principal da parábola é esse. Que os discípulos deveriam vigiar, os discípulos deveriam perseverar, permanecer prudentes, a fim de estarem prontos e preparados, porque quando ele voltar, a gente não sabe o dia nem a hora. E qual que é o seu papel aqui? Você tem essa chance hoje de estar ouvindo essa palavra. Você tem a chance de não ser contado entre as 5 imprudentes. Eu, a começar em mim, todos nós, temos um tempo de preparo, um tempo de alerta, que para nós ainda dá tempo. Para aquelas imprudentes não havia mais tempo, porque elas bateram na porta e não, a porta da graça foi fechada. A porta da graça não estava ainda trancada. A porta da graça para mim e para você hoje ainda está aberta. E hoje é dia da gente reconciliar com esse Deus. Hoje é dia da gente se entregar para essa porta da graça que ainda está aberta. Hoje nós temos a chance de nos preparar, de estarmos alertas. Por quê, irmãos? O que significa então você estar alerta? Como é que você vai se preparar agora? O que significa você estar preparado? Eu quero agora gastar alguns minutos em aplicação desse texto. Como você deve se preparar para o dia do Senhor? Significa você virar um pastor? É isso? Você se preparar agora significa você ir para o monte e ficar 12 horas orando? Isso é se preparar? Irmãos, você sabe o que significa se preparar e estar alerta? Significa uma vida de obediência a Deus. Significa que você não faz mais a sua vontade, você faz a vontade desse Senhor, desse noivo. Significa agora você não ter mais um Deus pessoal e próprio, que talvez é você mesmo. O mundo lá fora está pregando isso. Você tem a sua própria verdade. Sua verdade não está ferindo ninguém. Sua verdade não está fazendo mal para ninguém. Então siga ela, está tudo bem. Mas se você está nesse caminho, você não está sendo preparado. Você não está em alerta. E a conclusão dessa mensagem é muito simples. Que Jesus diz que o reino dos céus será semelhante a essa situação. Quando ele vier, as pessoas até ouvirão falar que Jesus voltou, vão ficar até contentes, né, os professores de escola dominical, os diáconos, os pastores, missionários, mas será que você vai ter feito a vontade de Deus? Será que você vai ser um cristão nominal? Será que você vai ser aceito naquela festa? E a única e gigantesca diferença daquelas noivas, daquelas virgens, era o preparo delas. Era a perseverança delas. Logo, irmãos, a primeira coisa que você precisa se preparar é você precisa saber se você tem o óleo do azeite do Espírito Santo dentro de você. Você tem a convicção que o Espírito Santo mora em você?
Você tem a certeza que o Espírito de Deus habita em você, que o óleo do azeite de Deus está aí permeando na sua mente, no seu coração, na sua vida? Você tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você? Esse é o seu primeiro papel ao se preparar para essa vinda. Porque se você não tem essa certeza, saia daqui hoje com essa certeza. Não vá para casa com essa dúvida. E eu volto a falar, havia muitas semelhanças entre as virgens, mas a principal era uma única diferença: faltou óleo. Faltou óleo. E como as 10 virgens nessa parábola, meus irmãos, você deve ter a obrigação de estar com esse óleo. O primeiro preparo é esse. Segunda forma de você se preparar. Essa preparação não é transferida para outra pessoa. Esse preparo não é do tipo uma transferência de fé. O meu pai creu, a minha mãe creu, a minha esposa creu, então eu automaticamente sou crente. Não. Irmãos, não haverá uma segunda chance. Não haverá uma transferência de titularidade da terra, da propriedade. Não haverá. Se você não tem o óleo, esse óleo é intransferível. Você não tem como passar esse óleo da unção para outra pessoa. Você não tem como passar esse óleo do poder de Deus para outra pessoa, porque ele deve te pertencer. Quer se preparar então? Tenha o óleo. Quer se preparar então? Saiba que ele é individual. E aqui é duro dizer, porque a gente sempre fala de coletividade na igreja, né? Amar uns aos outros, a igreja é um corpo. Tudo isso é bíblico. Tudo está na palavra de Deus. Nós temos que continuar com a unidade do corpo de Cristo, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Tudo isso é corpo, tudo isso é de Deus. Mas há uma coisa que é individual, é a salvação. É o óleo do Espírito dentro de você. Terceira forma de você se preparar. Irmãos, existem muitas formas de piedade. Pessoas podem aparentar ser piedosas. Pessoas podem aparentar ser de Deus. Mas há um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte: pessoas que possuem uma forma de piedade, porém negam o poder da piedade. Será que você não tem sido essas pessoas que fala que é bonito ser alguém piedoso? Fala que é bonito ser alguém que ora? Fala que é bonito que alguém que lê a Bíblia, alguém que é bonito, mas você nega o poder dessa piedade e não vive essa piedade. Você não está sendo preparado. Você não está se preparando para a vinda do noivo. Talvez aqueles que estão na igreja que vivem de aparência. Talvez você não leva a sério as coisas que acontecem no culto, a ceia do Senhor, um batismo. Talvez você não leva a sério as coisas que estão aqui, pois eu te digo uma coisa, você não está se preparando. Você não está com azeite na sua botija. Irmãos, eu falo na mais alta sinceridade e honestidade possível. Não basta você achar que tem o azeite, se você não tem. Você pode achar que tem, mas na verdade você não tem. Não basta você vir aqui na igreja vários domingos ao ano, se você é apenas um religioso. O principal e a principal pergunta é: você teve encontro com Deus de fato, que impactou a sua vida? Que você não mais consegue viver sem esse Deus? Eu estava falando isso na casa ontem do Denis e da Lidiane, enquanto a gente comia pizza. Os seus amores foram mudados, as suas afeições foram trocadas. Aquilo que você amava de pecado quando você estava no mundo, você deixou mesmo de amar? Essa pergunta é crucial. Essa pergunta é fundamental. Você ama tanto a Deus que você não consegue mais viver sem Ele? Você ama tanto a Deus que você abre mesmo mão da sua vontade? Você ama a Deus que aquilo que você vê na TV, aquilo que você vê no celular, te causa repulsas? Você de fato ama e obedece a Deus e faz a vontade dEle? Ou você está fazendo a sua? Você ama tanto a Deus que não aguenta ficar longe desse Deus, então você quer ter comunhão com Deus dentro da sua casa, você quer ter comunhão com Deus com os irmãos, você quer ter comunhão com Deus dentro da igreja, você ama tanto a esse Deus que você não aguenta viver mais sem uma comunhão com Ele. Ou para você vir para a igreja é obrigação, orar no nosso relógio de oração é obrigação, é pura e simplesmente isso. Você ama tanto esse Deus que você não consegue mais passar uma vida com Ele, não só aqui, mas por toda a eternidade. Sabe, irmãos,
eu sinto lhe dizer que se você não preenche esse último requisito aqui agora, é bom você avaliar se você tem esse óleo. É bom você avaliar se na sua lamparina esse óleo está presente ou se é só um pavio. Lembre-se que o pavio foi aceso das imprudentes, mas ele se apagou rapidamente. Ou seja, irmãos, o fato é que você vai saber se esse óleo vai perdurar e vai perseverar até o dia do fim, quando ele voltar. Vamos orar?